noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Vamos aguardar o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Celi, Gé. Aguardar uns minutinhos, tá, pessoal? Enquanto a galera vai entrando. Já vai avisando todo mundo aí que estamos online. Bom, pessoal, só para ir dando uma introdução para vocês, né, antes da gente começar com o conteúdo, só para quem não acompanhou nos outros dias, mas a gente está fazendo uma série de lives com resumos do livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill, que é esse livro aqui. Na primeira live eu dei um pouquinho mais da introdução do porquê desse livro, falei um pouquinho mais sobre o autor, tá? E a gente fez a live na segunda com as 4 primeiras leis. Ontem a gente fez com mais 4. E hoje a gente vai falar da 9ª, da 10ª, da 11ª e da 12ª lei. Deixa eu colocar aqui para vocês o resuminho, para vocês já darem uma olhada. Bom, vamos começar então? Bom, hoje a gente vai falar, a 9ª lei é faça sempre mais do que esperado. A 10ª é desenvolva uma personalidade agradável. 11ª, pense com precisão. E a 12ª sobre concentração. Vamos entrar então já aqui na lei número 9. Pra gente acelerar esse conteúdo. É bom que o Lebronzinho quer participar da live, gente. Peraí. Quando tem bomba, ele late. Fica quietinho. Bom, faça sempre mais do que o exigido. O que ele fala nessa lei, né? É o princípio do over-delivery. Para quem não sabe o que significa over-delivery, leva ele aí. O over-delivery, pessoal, traduzindo do inglês para o português, delivery é entrega, né? E o over é acima, ou seja, uma entrega acima do que o esperado, tá? Se a gente for levar ao pé da letra. Por que ele fala dessa lei como uma lei de sucesso, né? Vou esmiuçar um pouquinho para vocês entenderem. Sabe quando às vezes a gente vai comprar uma coisa e a gente recebe um brinde, né? A gente recebe um bônus. Ele fala que esse princípio, às vezes ele chama as leis de princípio também. Então, esse princípio do faça sempre mais do que é exigido, ele vai te destacar no meio da multidão. Ele fala sobre isso no livro. E eu até anotei aqui, na verdade, ele te destaca também em meio à concorrência. Então, se você tem concorrentes, o que vai te diferenciar dos seus concorrentes é o over-delivery. É você fazer algo a mais do que se é exigido. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui também surpreenda, né? Essa lei fala muito disso. De você surpreender, né? Seja com o serviço, seja com o seu próprio, com o seu trabalho, seja com pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, sempre a gente consegue fazer um pouquinho mais, né? É a próxima frase que eu coloquei aqui. Em qualquer atividade que a gente faz, é possível a gente fazer um pouquinho mais. A gente sempre consegue melhorar um pouquinho. A gente vai entregar, por exemplo, eu vou entregar um presente para uma pessoa, eu consigo entregar esse presente dando um bilhetinho. Né? Já é uma coisa a mais, já é um over-delivery. É você fazer mais do que o exigido. Às vezes a pessoa tá esperando só receber o presente porque é aniversário dela. E aí junto com o presente você entrega uma cartinha, ou seja, você tá fazendo algo a mais. Ele também enfatiza aqui, mais uma vez, né? Ele fala da questão da gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente tem facilidade, com o nosso talento. Ele fala que é muito mais fácil a gente cumprir essa lei quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, quando a gente tá fazendo algo que a gente se identifica, um trabalho que a gente gosta de fazer. É muito mais fácil a gente fazer um pouquinho a mais se a gente tá fazendo algo que a gente gosta. Se a gente tá trabalhando com algo que a gente não gosta, malemar, a gente consegue fazer aquilo que é exigido, né? Quanto mais fazer algo a mais do que o que nos pedem, né?
Outros exemplos aqui, tá, pessoal? Vou dar um exemplo meu. Não sei se vocês já viram aquela loja que tem no shopping, chama L'Occitane. Quando você compra alguma coisa lá, ela vende produtos de... É uma perfumaria, creme pro corpo, né? Como se fosse uma Boticário, né? Quando você compra alguma coisa lá, eles te entregam uma sacola e eles borrifam perfume na sacola. Principalmente se é para presente, né? Eles borrifam perfume, ou seja, essa borrifada de perfume que eles fazem é uma coisa a mais. Você só foi lá para comprar um produto. Mas aí na hora que você leva esse produto, eles te entregam com o perfumado, né? A sacola perfumada. Isso é algo a mais. Por exemplo, se você trabalha com um serviço e aí você vende aulas, você dá aula de alguma coisa. E aí você vende para a pessoa, por exemplo, um pacote com 3 aulas. E aí você dá de bônus mais 2 aulas, ou seja, você está entregando a mais do que o que a pessoa está esperando. Ela está pagando por 3, mas você está entregando 2 a mais. Ou seja, se você for comparado com uma pessoa que faz o mesmo trabalho que você, só que você entrega essas 2 aulas a mais, você está se diferenciando dessa pessoa. Ou seja, você já está num patamar diferente da concorrência, né? Se a gente vai para o mundo corporativo, no ambiente de trabalho, vou dar um exemplo aqui, um chefe vai lá e pede, você pode coletar alguns dados a respeito das empresas XYZ? Ao invés de você só coletar os dados, você traz, por exemplo, já os dados com um gráfico. Você tem conhecimento ali, você vai lá e faz um gráfico e você já mostra os dados em gráfico. Ou seja, você está entregando mais do que o que ele pediu, mais do que o exigido. Isso já te diferencia da maioria das pessoas. Quando a gente normalmente traz um problema, né? Isso eu trago do ambiente corporativo também. Às vezes você traz um problema, você tá no seu departamento e você traz um problema de algo que tá acontecendo ali. É interessante, sempre que a gente traz um problema, a gente já trazer uma alternativa de solução. Mesmo que não seja a melhor solução, mas você já traz uma alternativa de solução. Então você não simplesmente fala, a gente tem um problema aqui e joga para que outras pessoas resolvam. Você traz o problema e você já traz uma solução para aquilo que você trouxe, ou seja, você já está entregando mais do que o que é exigido. E o que o Napoleão Hill fala também nessa lei? Ele traz uma frase que eu coloquei aí no final, não sei se vocês conseguem ver. Quem não recebe outra recompensa, além do salário pelo seu trabalho, é mal remunerado, independente do quanto ganha. E aqui ele tá falando a respeito da gente receber, por exemplo, um elogio, um sorriso de uma pessoa. Quando a gente surpreende a pessoa, a gente recebe de volta aquela energia da pessoa ter ficado muitas vezes surpreendida e feliz por aquilo que a gente fez. Então ele fala que quando a pessoa trabalha só por receber aquele salário, ela sempre vai ser mal paga, ela sempre vai ser mal remunerada. Porque quando a gente trabalha com algo, a gente não tá ali só em troca do salário. Porque se você tá em troca só do salário, imagina você trabalhar com algo que você odeia, só aguardando o final do mês para você receber aquele salário, né? Então, não importa o salário que você receber no final do mês, se você não tá feliz com aquilo que você faz, você sempre vai ser mal remunerado. Bom, é isso. Essa lei, finalizamos aqui o resuminho. Vamos para a próxima. Desenvolva uma personalidade agradável. Deixa eu falar um oi pra galera que foi entrando aqui. Marcelo, Lídia, Renata, Eric. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O que ele fala nessa lei aqui? Desenvolva uma personalidade agradável. Bom, todo mundo sabe que é muito melhor você ficar do lado de uma pessoa que é agradável do que de uma pessoa desagradável, né? E ele traz alguns insights aqui, alguns pontos que ele menciona. Ele começa falando que pra gente... existe apenas uma forma da gente desenvolver uma personalidade agradável. E essa forma é a gente se interessar profundamente e verdadeiramente por aquilo que habita o coração das outras pessoas. Então ele fala da necessidade da gente se esforçar para entender o outro. E nessa lei eu acho que vou acabar trazendo um pouquinho da parte da hipnoterapia, né, do autoconhecimento e tudo mais. E até o próximo que eu coloquei aqui, deixa eu cortar aqui, tá meio caindo. O próximo que eu coloquei aqui, empatia versus simpatia, né? Nem todas as pessoas diferenciam muito bem o que é ser empático e o que é ser simpático. Ser simpático é você às vezes só utilizar
da educação, você dá um bom dia, você dá um sorriso para uma pessoa, ok. E a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Eu até pensei num exemplo, simpatia é a pessoa, você dá bom dia, a pessoa te dá bom dia de volta, ok. A empatia é você dar bom dia pra pessoa e a pessoa não te devolver esse bom dia e você entender que ela pode estar passando por um dia ruim. Você se coloca no lugar dela. Isso é você, muitas vezes, ter empatia. É um exemplo bem bobo, né? Mas a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. E aí ele traz muito, né? E aí eu acho que é um pouquinho do que eu vou trazer também, tá? De um insight meu quando eu li a respeito dessa lei. É muito difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, ou a gente entender, muitas vezes, a personalidade de uma pessoa difícil, né? Ele fala que pra gente desenvolver uma personalidade agradável, e pra isso a gente precisa, muitas vezes, entender e saber se relacionar com pessoas difíceis, né? Não é um desafio a gente se relacionar com pessoas difíceis. Mas é importante a gente levar em consideração aqui que muitas pessoas, elas são da forma que são por resultado do que elas viveram, tá? Então, uma pessoa que às vezes é uma pessoa desagradável, às vezes é uma pessoa ignorante, às vezes é uma pessoa grossa, que os ideais não batem e tudo mais, muitas vezes a pessoa não é daquele jeito porque ela quer ser daquele jeito. Muitas vezes as pessoas, elas querem ser agradáveis. Eu acredito que no fundo todo mundo quer ser agradável porque é uma necessidade básica do ser humano é ser aceito. E uma pessoa que não é agradável, dificilmente ela é aceita, né? Uma pessoa de personalidade difícil, ela passa por muitos momentos complicados porque normalmente ela não é aceita, né? Por ser uma pessoa difícil. Então a pessoa não é difícil muitas vezes porque ela quer, mas por conta das experiências que ela viveu, né? Por conta daquilo que ela viveu. E você se tornar uma pessoa agradável, que aí Napoleão Hill traz aqui a questão de você se interessar pelo que habita no coração da outra pessoa, é você entender isso. É você entender que as pessoas são resultados daquilo que elas viveram, que tudo bem, você não tem culpa disso e você não precisa muitas vezes suportar muitas coisas, mas ao menos você entender que ela é resultado da programação dela. Você ser uma pessoa dessa forma, você tentar ter uma personalidade agradável, não significa que você vai sair ajudando todo mundo, né? Não significa que você vai virar aquela pessoa doce e mudar a sua personalidade por conta disso. Eu acho que um grande passo é você primeiro começar não julgando as outras pessoas, né? Que isso, na verdade, é até um mandamento bíblico, se eu não me engano. Mas só de você não julgar, só de você entender que aquela pessoa, ela é daquela forma por resultado das coisas que ela viveu e que ela precisa trabalhar aquilo nela, e você não tá na posição de julgar, né? Você tá na posição de ao menos tentar entender, repetindo aqui, aquilo que habita no coração das outras pessoas, já vai te tornar uma pessoa com uma personalidade mais agradável, tá? E um outro ponto aqui rápido. Às vezes a gente escuta muito a frase, faça aquilo que gostariam que fizessem por você, né? Vou fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. E às vezes nem sempre essa frase tá 100% correta. Porque às vezes o que eu acho que é legal pra mim não é legal pra outra pessoa, né? Então às vezes fazer o que eu acho que seria bom pra mim não é aquilo que vai agradar a outra pessoa ou fazer com que você se coloque no papel da outra pessoa, né? Porque você tem as suas vivências, as suas experiências, o seu modo de pensar, de agir, e aquela pessoa tem as vivências dela, a forma de pensar dela. Então sempre lembrem-se disso. Não é sempre que você vai fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Você precisa tentar entender um pouquinho que aquele outro, ele é diferente de você, e às vezes o que você gostaria de receber é diferente do que ele gostaria de receber, tá bom? Bom, finalizamos essa lei aqui, lei número 10, desenvolva uma personalidade agradável. Vamos para a próxima agora. Lei 11, pense com precisão. Essa é bem legal. Napoleão Hill traz muito conteúdo a respeito da mentalidade, dos pensamentos. Eu falei bastante ontem também sobre isso. E ele começa, ao início dessa lei, ele fala a seguinte frase: pensamentos são criaturas. Uma vez que você as concebe, elas criam vida e força própria e buscam sua sobrevivência e crescimento. Então, uma vez eu até trouxe isso nos stories. Imagina que cada pensamento que a gente tem, cada coisa que a gente tá matutando ali, vira um bichinho dentro da nossa mente.
E aí a gente vai alimentando aquele monstrinho, né? E se são pensamentos ruins, é um monstrinho mesmo, né? A gente vai alimentando aquilo, né? E quanto mais a gente alimenta, mais ele vai tentar se manter ali. Ele fala para garantir a sobrevivência e o crescimento, né? Então, tudo que a gente está pensando, imagina que cada coisa que você pensa, você para, observa, estou alimentando um monstrinho dentro de mim, né? E esse monstrinho, ele vira um monstro muito grande que depois de um tempo no futuro pode trazer consequências bem drásticas, né? Que é o que a gente vê, muitas vezes vira uma ansiedade, né? Esse monstrinho, ele cresce tanto que ele toma conta, às vezes traz uma crise, né? Uma crise de pânico. Então, a gente tem sempre que estar observando os nossos pensamentos para que a gente possa pensar com precisão. O que mais que ele fala aqui, ó? Seu pensamento não cria aquilo que você quer, mas aquilo que você coloca foco da sua atenção, né? Mais uma vez, gerenciando os pensamentos. Às vezes a gente quer alguma coisa, né? Eu falo assim, nossa, eu quero essa lapiseira azul aqui. Só que ao invés de eu pensar na lapiseira azul, eu vou ficar pensando, eu não quero essa caneta rosa. Eu não quero essa caneta rosa. Não quero essa caneta rosa, não quero essa caneta rosa, não quero a caneta rosa. Eu penso tanto na caneta rosa que eu não tô focando no que eu quero, na azul. Eu tô focando naquilo que eu não quero. Que é na maioria das vezes quando a gente tá focando nos nossos problemas. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar pobre, eu não quero ficar endividado, eu não quero. E aí, no fim das contas, ao invés de você estar pensando naquilo que você quer, você tá pensando naquilo que você não quer. E aí, vou repetir a frase aqui. O seu pensamento, ele não cria aquilo que você quer, mas aquilo que você coloca foco da sua atenção. Ou seja, se você tá colocando foco naquilo que você não quer, é muito mais provável que aquilo que você não quer aconteça, ao invés do que o que você quer, né? Outro ponto, você não pode criar uma realidade positiva a partir de uma criação negativa. Eu falo bastante aqui, né, a respeito disso, da gente gerenciar os nossos pensamentos, né, das visualizações, a gente pensar naquilo que a gente quer e tudo mais. Não tem como a gente criar algo positivo na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas atividades, se a origem desse pensamento vem de algo negativo, né? Ficou muito claro, acho que o exemplo que eu dei aqui, né? Se a gente começa se a gente cria um pensamento negativo de algo que a gente não quer, como é que a gente quer que dessa criação negativa surja algo positivo? Então não tem como, né? Não tem como a gente criar uma realidade positiva a partir de um ponto de criação negativo, né? Sempre a gente tá pensando nisso. Então, para finalizar essa lei número 11 de pensar com precisão, ele traz aqui, pare de focar naquilo que você não quer e passe a direcionar seus pensamentos para aquilo que você quer que aconteça, né? Então, a partir de hoje, começa a gerenciar aí seus pensamentos. Se você tá pensando naquilo que você não quer, você fala, opa, isso aqui é o que eu não quero, deixa eu pensar no que eu quero. Ele traz também um pouquinho dentro dessa lei, pessoal, ele fala sobre os medos básicos, os 6 medos básicos, que eu inclusive já fiz lives a respeito. Entre eles está o medo da pobreza, o medo da morte, o medo da velhice. E quando a gente tem medo de alguma coisa, normalmente a gente foca os nossos pensamentos naquilo, né? E aí acontece o contrário. Acontece exatamente o que eu tô falando aqui. Se a gente começa a focar no nosso medo relacionado à morte, o que acontece? Se eu falei que a gente atrai as coisas que a gente pensa, a gente tá atraindo aquilo. Pessoas que têm medo da doença. Muitas pessoas que têm medo da doença vivem doentes. Vocês já pararam pra pensar nisso? Por quê? A gente atrai aquilo que a gente pensa. O Thiago tá por aí, meu amigo. Bom, então acho que agora ficou claro, né, essa lei. Espero que tenha ficado claro. Deu pra dar uma resumidinha nela. Vamos pra próxima. Última já, né? Vamos pra próxima lei, que é a lei de número 12. Concentração. Essa é bem legal. Eu escrevi bastante coisa aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos pra falar a respeito dela. O que ele fala aqui nessa lei a respeito da concentração? Eu achei muito legal. Inclusive, dá até para eu colocar alguns pontos que eu cito quando eu falo sobre a hipnoterapia, né? Do autoconhecimento e tudo mais. Mas ele falou o seguinte:
todos nós vivemos ao mesmo tempo em dois mundos distintos, o interno e o externo. O primeiro mundo, que é o interno, ele é o mundo dos pensamentos, que é também o mundo das causas, onde acontece a criação mental. E quando a gente fala o mundo das causas, eu faço analogia para o nosso subconsciente, tá? Que é onde estão as nossas raízes emocionais, que é o mundo interno, né? O nosso mundo aqui dentro da gente. É onde estão as causas e é onde acontece a nossa criação mental. E o mundo externo, que é o segundo, né? O mundo externo é o mundo dos efeitos, que é também o mundo das consequências, onde acontecem as criações físicas, que se eu levar para a analogia da hipnoterapia, é onde eu trago aqui os sintomas, né? Os sintomas físicos. Então, todo mundo vive nos dois mundos, o interno, que é o mundo das causas, onde acontece a nossa criação mental, e o externo, que é o mundo dos efeitos, que é onde acontecem as consequências. E quem tá me assistindo aqui, participa aí, vamos interagir um pouquinho. Fala pra mim qual dos mundos você acha que a gente mais vive? No interno ou no externo? No mundo das causas ou no mundo das consequências? Escreve aí pra mim o que vocês acham. E normalmente tem um delayzinho, né? Então vou aguardar um pouquinho. Bom, vou continuando aqui até aparecer, porque eu acho que demora um pouquinho. Mas a resposta é que a maioria das pessoas vivem no mundo das consequências. Vive no mundo externo. A maioria das pessoas... Errou, Felipe. Vive no mundo externo, as pessoas vivem no mundo das consequências, né? Tudo que a gente trouxe aqui das leis, a gente fala muito da criação interna, dos nossos pensamentos, né? Daquilo que a gente trabalha aqui dentro. Só que poucas pessoas trabalham isso. Por isso que, ó, as 16 leis do sucesso, né? É difícil, normalmente na nossa cabeça existem mais pessoas, poucas pessoas de sucesso. Porque nem todo mundo trabalha essa questão interna, essa questão mental, essa questão de dentro. Todo mundo tá trabalhando no mundo das consequências. Ó, ele coloca aqui, a maioria das pessoas vive com foco na atenção no mundo externo durante a tentativa de mudar a sua realidade. Ou seja, a gente tem aqui problemas, que são as consequências, né? O mundo externo, e todo mundo vive aqui no mundo externo tentando trabalhar as consequências daquilo que tá dando errado, né? Por isso que a gente vê muita gente repetindo ciclos, né? Tentando trabalhar no que tá dando errado, sem trabalhar a parte interna, que é o que a gente fala tanto aqui do autoconhecimento, de verificar. Como eu disse, a parte interna é o mundo da causa. É lá onde tá a causa do porquê você tá errando. E as pessoas trabalham na consequência. As pessoas trabalham tentando corrigir o problema, tentando mudar o que tá acontecendo do lado de fora. E aí, se não mudar o lado de dentro, que é onde acontecem as causas, se a causa tá ali no mundo interno e você não olhar para o mundo interno, você fica vivendo no mundo das consequências, só apagando incêndio, tentando mudar aquilo que acontece do lado de fora. Bom, ele fala aqui que a concentração, ela é a capacidade de dirigir nossos pensamentos para um fim determinado, né? E ele fala também, a nossa mente se alimenta de duas coisas, daquilo que a gente dá para ela e daquilo que ela absorve do ambiente. Sempre colhemos aquilo que plantamos e nutrimos. E a gente volta novamente para essa questão do que a gente trabalha aqui dentro, né? E ele fala, ó, a nossa mente se alimenta daquilo que a gente dá para ela e daquilo que ela absorve do ambiente. Ou seja, o que a gente dá para nossa mente? O conteúdo que a gente absorve, que a gente adquire no dia a dia. E o que é conteúdo? Absolutamente tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo isso é conteúdo e alimento para sua mente, né? Então, o que você tá assistindo aqui é um tipo de conteúdo para sua mente. Se você desliga aqui, você vai assistir uma série, aquela série traz um conteúdo para sua mente. Se você tá lendo um livro, aquele livro também é conteúdo para sua mente. Então, ela se alimenta daquilo que a gente dá para ela, ou seja, todos esses conteúdos que eu citei aqui são coisas que você dá para sua mente, você tá dando para sua mente. E aquilo que ela absorve do ambiente. Então, o ambiente que você convive também alimenta a sua mente, né? Então, se você tá em um ambiente
tóxico, se você está em um ambiente negativo, se você está em um ambiente pesado, é uma forma, a sua mente está se alimentando daquilo. Então, se a gente está em uma situação onde a gente não consegue mudar o ambiente, pelo menos não naquele momento, porque viver muito tempo num ambiente negativo, ruim, adoece. Mas se a gente está em determinado momento que a gente não pode mudar o ambiente, a gente tem que trabalhar muito o alimento que a gente dá para nossa mente, tá? Porque o que ela tá absorvendo, nem sempre às vezes a gente vai ter chance de mudar aquilo naquela hora, porque às vezes a gente tá num trabalho que a gente não pode sair daquele trabalho naquele momento, ou a gente tá numa casa onde a gente convive com a nossa família e a gente também não pode largar aquele lugar naquele momento, sempre trabalhando para mudar aquilo, para tentar sair daquele emprego ou para talvez se distanciar daquele ambiente familiar que tá fazendo mal. Só que enquanto você não pode sair daquela situação, você tem que trabalhar da forma com que você alimenta a sua mente, com o que você dá pra ela. Ou seja, repetindo, os conteúdos que você absorve, o que você vê no celular, o que você assiste na televisão, o que você lê num livro, tudo isso é conteúdo que você tá dando pra sua mente. Então, se você não tá em um ambiente onde a sua mente está absorvendo coisas positivas, reforce o conteúdo que você tá dando pra ela no seu dia a dia, tá? Então, atenção naquilo que você tá vendo todos os dias, tá? Atenção quando a gente passa muito tempo ali rodando o Instagram sem absorver nenhum tipo de conteúdo, ou quando a gente tá com a TV ligada naquele noticiário de notícias péssimas, negativas, só assistindo coisa ruim. Isso é alimento para nossa mente. Ou lendo aquele livro com aquele conteúdo que te deixa tenso, ansioso, com aquela história que você tá ali. Se a sua mente já tá muitas vezes bagunçada, né? Hoje em dia todo mundo com ansiedade, com nervosismo, procura absorver coisas que vai te ajudar e não coisas que vai piorar esse sentimento e essa sensação dentro de você. Tá bom? Bom, gente, é isso. Olha, a luz acabou junto com a live. Peraí. Bom, finalizamos aqui as leis. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quem puder do que achou. Vou fazer um resuminho aqui do que a gente falou. Então, a gente passou pela lei 9. Faça sempre mais do que esperado. Nossa, agora meu rosto ficou grandão aqui na tela. Desenvolva uma personalidade agradável. Essa é a lei número 10. A número 11, pense com precisão. E a 12, concentração. Amanhã tem mais 4 leis. E amanhã a gente continua com as últimas 4 leis. Amanhã é quinta, último dia, né? Último dia. Live 4 de 4. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha contribuído, que vocês tenham feito anotações ou que vocês tenham tido insights aí. Obrigada, Sá, Igor, Felipe, Gé, todo mundo que tá comentando aqui que gostou. Espero vocês amanhã, quem assistir também pelo IGTV. Amanhã a gente tem nossa última live, às 8h30. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. E é isso aí, pessoal. Um beijo e até amanhã.